2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 8, da palavra do Senhor. O tema da mensagem hoje vai ser o paralelo de Davi com Jesus. Davi como rei e Jesus também como rei. Tem um paralelo que é onde se resume o evangelho, daquilo que Deus preparou para que pudesse chegar a palavra a cada um de nós. Amém? Assim diz, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 8, a palavra: recorda-te de Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Vou repetir de novo, versículo maravilhoso, lembrança do apóstolo Paulo a Timóteo, falando com ele: recorda-te de Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Amém? Oremos ao Senhor. Bendito Deus, eu quero agradecer pelo privilégio de poder te servir, de poder agora pregar tua palavra através do evangelho que foi escolhido, estabelecido da raiz de Jessé, Davi, que veio, aquele que é conhecido como o filho da raiz de Jessé, Jesus Yeshua, para que pudesse, Senhor, trazer a salvação. E foi um plano do Senhor, foi algo que o Senhor estabeleceu para que pudesse assim alcançar pessoas que são carentes da sua misericórdia, do seu amor, do seu perdão, a começar por mim, a começar pelos irmãos e aqueles que vão estar ouvindo essa palavra. Senhor, que a gente diminua, que aqui cresça o Senhor. Muito obrigado pelo que o Senhor tem feito conosco até o dia de hoje, pela sua graça, pela sua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Amados, o tema, como falei, é o paralelo de Davi com Jesus. É uma trajetória do rei Davi que é considerada, até na teologia bíblica, do que estudiosos quando falam sobre a sombra profética do que seria Jesus. E tem muita semelhança. A única semelhança é que não pode querer comparar e dizer que foi a mesma coisa, foi a vida pura de Jesus e a parte impura de Davi, porque Davi assim lhe cometeu pecado. Mas é uma sombra do paralelo profético do evangelho, da pessoa de Jesus como o filho de Deus, e também Davi como a raiz de Davi, raiz de Jessé, que ele teve a sua importância. Porque enquanto Davi ele foi um rei terreno, Jesus ele foi um rei espiritual escolhido por Deus. Apesar de estar vivendo na terra, mas ele não dependeu do homem, ele não foi consagrado, não foi estabelecido pelo homem, ele foi estabelecido por Deus. Apesar de Davi também ter sido escolhido por Deus, até a gente tem visto, quem não viu ainda, veja, é maravilhoso essa série A Casa de Davi. Agora está na segunda temporada, e quando Saul descobre de que Davi tinha sido ungido por Samuel, e ele perguntou para Davi: Saul, você foi ungido por Samuel? Aí Davi respondeu: eu não fui ungido por Samuel, eu fui ungido por Deus, foi Deus que escolheu, foi Deus que estabeleceu. E é uma coisa muito forte, até por causa do próprio símbolo, a raiz de Davi, que até foi escolhido através de Davi. E principalmente Davi, eu creio que da escolha do Senhor, porque foi um homem segundo o coração de Deus, e ele tinha coisas peculiares que outras pessoas não tinham. Mas nós iremos fazer um paralelo. Enquanto Davi foi esse rei, como falei, terreno, que antecipou do que seria Jesus, também rei, também dos judeus, a gente pode dizer o seguinte, que foi uma promessa da parte de Deus que ele seria realmente rei, e foi ungido por Deus, e Jesus também, que ele seria rei, mas não dentro desse contexto de luxúria, desse contexto que seria aquele, por exemplo, que viesse pela aparência, ou para todas as mazelas, porque o desejo do povo sempre era ter um rei, e por isso até que escolheram, e Deus permitiu que Saul até fosse.
Mas realmente foi um ato prometido por da parte de Deus, que daria até o Salmo 51, versículo de número 12 e 13, que fala: torna a dar-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos, pecadores da ti se converterão através da sua própria vida. E Deus escolheu ele para que ele pudesse ser dessa forma, para que pudesse ser puro, para que pudesse fazer a vontade. E outra coisa, que Jesus foi escolhido como puro Filho de Deus também para fazer a vontade de Deus. Mas as coisas principais paralelas que tinha entre o rei Davi e no caso Jesus, para que pudesse surgir o Evangelho, Davi, ele era um pastor desacreditado. Davi, ele não tinha o seu devido valor, reconhecimento. Quem imaginava de que Davi poderia matar o gigante Golias? Quem imaginava? Isso também lembra Jesus. Jesus, que veio de Nazaré, quem é esse? A família dele não é tão conhecida. Então você vê que esse paralelo de Davi e de Jesus, de não ter reconhecimento do homem, de não ter o valor do homem, você vê que era nítido. Isso, como poderia Jesus ser o Messias, o prometido, para que pudesse salvar toda a humanidade? E Davi, ele era um pastor desacreditado, excluído pelos irmãos e escolhido por Deus. A casa de Davi, ela foi escolhida por Deus, até como fala o Salmo 14, versículo 2. Escolhe os fracos, os rejeitados, aquilo que o mundo realmente não dá valor, para confundir aqueles que se acham fortes. O Senhor olhou desde o céu para os filhos dos homens, para que se havia algum que tivesse entendimento e que buscasse a Deus. E Davi era um homem, segundo o coração de Deus, que buscava a Deus. O louvor de Davi, a forma como ele se comportava, o homem de Deus que ele era, das promessas que tinha sobre a sua família. Gente, isso é muito forte. É como se uma família muito conhecida, que marca geração de uma cidade, de um país, e tudo começando através da sua geração, da importância que tem isso, e principalmente na palavra que ensina, que a genealogia, a importância que ela tinha para que pudesse dar continuidade do reinado da parte de Deus. Então, você vê que tanto Davi e tanto Jesus, tinha essa importância, mas ambos assim que eram rejeitados. Mas o Senhor faz o quê? Escolhe os fracos, rejeitados do mundo, para confundir os fortes. Até o Salmo 18, versículo 2. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, ele é o meu alto refúgio. Outra comparação que nós podemos dar, como o próprio salmista falava que tudo estava em torno de Deus, Jesus fazia a mesma coisa. Eu e o Pai somos um. Quem olha para mim vê o Pai. Para Jesus, até quando ele orava e ele buscava ao Pai, sempre dando honra ao Pai, e sempre era não para fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai. O entendimento que muitos evangélicos e pessoas falam, tem entendimento errado, achar de que a pregação, a salvação, o evangelho foi ideia de Jesus. Não, foi tudo plano de Deus. E ele, a todo momento, quando Davi falava que ele é o meu rochedo, é o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a minha salvação, o meu alto refúgio, Jesus também dava toda a honra ao teu Pai. Sempre esse paralelo era nítido. E outra coisa, o pastor que se torna rei, O pastor que se torna rei. E você vê Jesus, que é o sumo pastor, o sumo sacerdote, como era representado, e se tornou rei dos judeus, rei de um povo, rei de uma nação. Davi era a mesma coisa, antes até de ser ungido a rei,
quando Samuel chegou na casa de Jessé, para que pudesse consagrar um rei, porque Saul tinha sido rejeitado. O que aconteceu? A palavra lhe diz de que Deus falou para Samuel, falou: ainda falta alguém? Ainda tem um filho? Falou: sim, tem o mais novo da casa, que está apacentando as ovelhas. Então você vê que a simbologia tanto de Davi, tanto de Jesus, que foram pastores e se tornaram rei. Você vê do paralelo que tinha de Davi, né, com ele. E Davi era um pastor, né, que como falei, como ele foi rejeitado, mas ele era um bom pastor. Ele enfrentou urso, ele enfrentou leão, por amor às ovelhas. E Jesus, que deu a sua própria vida, o pastor dos pastores. Até costumo dizer que quando o pastor da igreja se intitula, acha que é dono de ovelha, que tem posse de ovelha, é um erro muito grande. Os pastores são aqueles pastores que trabalham na fazenda, mas tem um dono da fazenda, que é o Senhor Jesus, que é o pastor dos pastores. Os pastores são aqueles pastorzinhos que cuidam da fazenda, cuidam do alheio, daquilo que não é dele, e deveriam entender isso. E o pastor tem que ter a função de aconselhar, né, de ajudar, né, de orientar, de edificar a vida das pessoas com a sabedoria, com o entendimento, com a direção, e entender de que nós nunca podemos substituir aquele que é o pastor dos pastores, que na qual sempre cumpriu a sua função. Isso já foi assim visto já através da vida de Davi, como seria o próprio Jessé, aquele que deu a vida pelas ovelhas, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Assim Jesus também se tornou. Amém, irmãos? Que bênção! A vitória sobre o inimigo. Em Lucas 1:69, até cita, eu acho que é essa passagem: e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Então Davi, ele já tinha suas batalhas com seus inimigos e foi vitorioso. Esse dia eu estava ouvindo uma pesquisa falando que Davi nunca perdeu uma batalha. Davi, ele era vencedor em todas as suas batalhas. Assim também foi Jesus. Jesus nunca perdeu. Por mais que os inimigos até no final e queriam matar ele, simplesmente por causa do teu amor, por causa da plenitude da lei de Deus, da palavra de Deus, mas ele nunca perdeu, porque ele se deu. E outra coisa, a humildade, o reconhecimento, o respeito com a lei de Deus. Você sabia que Davi teve várias oportunidades de matar Saul, de se rebelar contra Saul, porque ele tinha sido ungido a rei, mas nunca se levantou. Jesus nunca ousou. Toda a honra, toda a glória, sempre ele deu para quem? Ele deu para Deus. Ele deu para Deus. A todo momento o Senhor, ele fez isso. E outra coisa, a vitória de Davi sobre Golias, quando o povo estava paralisado pelo medo, prefigura a vitória de Jesus sobre o pecado contra o diabo na cruz do Calvário. Enquanto o mundo não dá esperança, não dá essa salvação, não dá essa paz, mas o Senhor usou a vida de Davi para o seu período e usa a vida do Senhor até o dia de hoje. Irmãos, quando ouvimos esse último louvor que Luciana estava ali louvando, e nós estávamos louvando, e quando vê que o Senhor, muito obrigado por mais uma oportunidade, muito obrigado pela tua graça, muito obrigado pelo teu amor, porque uma das coisas que tem nos vencido às vezes, não seja nem o inimigo, não seja o próprio diabo, né, com suas ciladas, mas tem sido o nosso pecado. Mas até sobre isso, o Senhor deu o teu corpo, o teu sangue, para que a gente pudesse ser lavado e remido contra isso que age contra a gente de dia e de noite. A única diferença que Davi realmente ele marcou
muita bobeira, ele pecou, mas o Senhor lhe conquistou a nossa libertação e de toda a humanidade, para que pudéssemos ter o privilégio de ser considerado como filho de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9 e 10, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por quem? Por nosso Senhor Jesus Cristo, e que morreu por nós, para que vigiemos, que durmamos, vivamos juntamente com Ele. Amém? Hoje a gente estava vendo mais uma parte da série, eu e Lu, e a gente fica, se bobear, você fica ali vendo o tempo todo, mas é gostoso, é uma série maravilhosa. É quando eles foram ofertar no tabernáculo, e Saul, levando toda a sua família, só a mulher que não levou, e levou também Davi, porque Davi tinha acabado de vencer o gigante, no filme falando. Mas quando chegou, e todos, né, em vez de elogiar Saul, que de certa forma já estava reprovado, todos exaltando a Davi. Davi que matou o gigante. E quem falou isso? Os anjos, falando de Jesus, que venceu o inimigo, o último até que será vencido, a morte, né? Satanás também que será lançado no Geena. Até hoje que a gente estava dando estudo, quando no final da grande tribulação, que a gente está na parte, quando chega do milênio, do império milenar, que ele vai reinar, mas ali, já no início do seu império, ele pega, lança o falso profeta, o anticristo, a besta que nasce da terra, e a besta também do mar, que é o falso profeta, e o anticristo será lançado já no Geena. Mas no final, a morte e o diabo, que será lançado, vencido por ele, que é o gigante, daquilo que nós não conseguiríamos, né, talvez vencer, porque não é porque talvez eu não tivesse esse desejo, mas ele foi escolhido pelo próprio Deus, como Davi também foi escolhido pelo próprio Deus. E esse texto de Timóteo, quando ele faz menção do apóstolo Paulo, eu não quero me ater no livro de Timóteo, né, nessa carta que foi escrita, mas da batalha que teria por amor a Cristo, né, e que pudesse ser testemunha fiel e ter capacidade de discipular outras pessoas, ao ponto, quando ele fala até no versículo 7, o lavrador que trabalha, 5, da mesma forma nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com o regulamento. Então recorda-te que de Jesus, o ressurreto dentre os mortos, ele venceu, ele batalhou, ele tem seu mérito, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. É luta que Davi passou para que pudesse ter salvação para o povo, e é luta também que o Senhor passou para que pudesse ter salvação para todos. E é o que o apóstolo Paulo estava fazendo menção para Timóteo, lembrando. Eu escolhi esse versículo porque eu achei muito bacana essa passagem dele estar fazendo menção, né, da raiz de Jessé, Davi, e para que pudesse realmente chegar até o Senhor Jesus, e ele fazendo menção dessa importância, até no versículo 10, quando ele fala: porque este motivo suporto todas as aflições por amor dos eleitos, para que tenham eles que alcancem a salvação que está em Cristo Jesus em glória eterna. Esta palavra absolutamente digna de crédito, que sejam morremos com ele, da mesma forma com ele viveremos. Se perseverarmos com ele, igualmente reinaremos, e se o negarmos, ele também nos negará. Mas se somos infiéis, ele, entretanto, permanece infiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Como Davi, apesar do seu pecado, ele não negou o Senhor, ele não negou o seu propósito, apesar dele ter errado até como pai de família, para com seus filhos, ao ponto de Absalão querer tomar seu reinado, e do comportamento dele com Adonias, com os outros filhos, né, e do pecado que ele cometeu com Betseba, com Urias, cometeu um adultério, um homicídio, mas ele não fugiu da sua responsabilidade. Principalmente quem? O Senhor Jesus. Diferente de Davi, que ele não pecou, ele não errou, ele não fugiu.
Quando você pega Isaías capítulo 53, aos tosqueadores, aqueles que iam levar ele, né, ao madeiro, que ia fazer ele sofrer, mas ele não fugiu. Se pudesse apartar de mim esse cálice, mas que não faça a minha vontade, mas que faça a sua vontade. E Davi foi um homem segundo o coração de Deus, que era por causa disso, até do reconhecimento do pecado, quando ele foi pego pelo profeta, quando falou Natã para ele: olha, esse pecador é você, esse homem é você. E ele pedindo até no próprio salmo que a gente hoje fez menção: Senhor, eu não quero só que a parte de mim o teu espírito, a tua salvação, a tua vontade sobre a minha vida. E graças a Deus ele cumpriu do que ele pôde cumprir. Que importância Davi teve para demonstrar como seria o próprio rei, que ele não fugiria da sua responsabilidade. E outra coisa, a menção de que Davi era homem de batalha, homem de sangue, de guerra. E Jesus, quando ele voltar naquele grande dia, com grande poder e grande glória, da batalha do Armagedon, e ele realmente vai conseguir vencer, vai assim amarrar o inimigo, e depois terá a batalha final, triunfante. E homem de guerra era Davi, assim também foi o Senhor Jesus. Outra coisa que nós podemos falar: a aliança e o trono eterno. Deus prometeu a Davi que a sua linhagem reinaria para sempre. 2 Samuel 7,16, que diz o texto: porém a tua casa, o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será firme para sempre. E Jesus é a mesma coisa, que é a promessa, já desde o início, daquele que a serpente ouvindo, simbolizando o próprio inimigo, nascido de mulher, virá aquele que vai pisar na cabeça da serpente, e veio da linhagem de Davi. Então você vê que esse paralelo, essa ligação, como é importante a gente entender um pouco da história, saber como funciona, como nós até falamos essa semana, a gente vai estar pregando melhor sobre isso, o porquê do Império Persa, porquê do Irã, o porquê de que os persas já desde o início, na genealogia, estava lá, entre os magos quando visitou Jesus, quando estava lá com Esté, Mardoqueu, de toda aquela situação, o rei Ciro persa ungido, né, por Deus, Astaxerxes que participou ali nas muralhas de Jerusalém, quando foram reconstruídas, daquela passagem de Esdras e Neemias, e da importância que sempre teve, e também que vai participar da batalha final de Gog e Magog, que vai agir contra Edom, que simboliza todas essas nações aqui do Ocidente. Então, de ter a participação na história. Então tudo tem uma importância, tudo é importante para que você venha saber como funcionam as coisas. E hoje a gente dando estudo e falando: olha, irmãos, como é importante você ter entendimento, não só para conhecimento, para saber como está funcionando as coisas, o esfriamento no final dos tempos, daqueles que vão deixar de batalhar, que vão deixar de guerrear, e saber que você tem que dar continuidade, tem que ser até o final. Então, o Evangelho, ele cumpre essa promessa apresentada tanto através de Davi, mas como Jesus, como o descendente que assenta no trono para sempre, cujo reino não terá fim. A promessa que foi dada a Davi é a mesma promessa que foi dada, né, ao Senhor. Quando ele falou: está realmente sujeito, não, está definido pelo meu Pai, está à destra do meu Pai, está à direita. O Pai no seu trono e o Filho à direita. Quando os filhos de Zebedeu, Tiago e João pediram para que pudesse: olha, não cabe a mim, isso cabe a Deus, de estar ao lado, né, que ali é o lugar dele. Até você ver desde o início, tem essas promessas em várias passagens. E quando tiver no final o Cordeiro, o Filho de Deus, que estará
com a responsabilidade de condenação. Hoje é advogado, intercede por nós, mas isso vai acontecer. Onde ele estará eternamente ao lado de quem? Do Pai. É maravilhoso isso. Mas ele vai representar quem? A raiz de Jessé. Vai representar Davi, da promessa que ele tinha falado. Ah, mas onde eu me encaixo nisso? É quando você se entrega ao Senhor, que a gente vai falar a respeito disso, que foi plantado o Evangelho, as boas novas, as boas notícias. Olha, ainda há salvação. Eu vim para que vocês venham ter vida, mas não a vida comum, mas ter uma vida em abundância. Nós vamos chegar lá. Mas aí tem mais. Considerado um homem segundo o coração de Deus. Redenção. Um homem que conseguiu redenção para a sua vida. Davi cometeu pecados graves, sim, mas demonstrou um verdadeiro arrependimento, encontrando perdão e graça. Isso espelha a mensagem do Evangelho de que a salvação é baseada na graça e não na perfeição humana, apontando para a necessidade de um redentor, daquele que pudesse vir salvar. Davi, ele não tinha essa função. Davi, ele não conseguiria salvar nem a sua própria vida, mas aquele que viria, perfeito. Nasceu um homem imperfeito, quando fala em Romanos, lembrando de Adão, mas nasceria daquele lá no próprio Romanos também fala que seria perfeito, que foi quem? O Senhor Jesus. E ele veio para nós, o nosso Redentor, daquele que salva. Davi, ele foi para representar do que Jesus viria a ser contra o inimigo, contra os gigantes que viriam, mas só que ele não era realmente o Salvador principal, mas Jesus sim, o Redentor principal, o Salvador principal. Mas todos tinham estima por Davi, pelas suas vitórias, do que ele representava para o povo. E o Senhor Jesus, ele tem que ter essa mesma representação para nós. O rei rejeitado que se torna governante. Mas isso também não foi exclusivo só de Davi. Você pode ver que Daniel passou por isso e dominou. José passou por isso, também dominou. Muitos homens de Deus foram rejeitados aos olhos dos homens, porque os olhos cheios de escama não têm o mesmo entendimento do Deus Todo-Poderoso, rejeitado pelos homens, mas aprovado por Deus. E um paralelo com Jesus, que foi rejeitado pelos homens, mas foi coroado por Deus. O que diz lá o Evangelho de João? Ele veio, Jesus, para os seus. Diz o que é a palavra? Os seus não o receberam. Foi rejeitado. Entendeu? Teve a participação dos judeus, de uns que eram seus, que talvez foram até beneficiados, e na escolha entre ele e Barrabás, escolheram Barrabás. Rejeitado. Rejeitado. Mas o paralelo com Jesus foi rejeitado pelos homens, mas coroado por Deus. Isso é muito forte. Em resumo, o paralelo existe no fato de que Davi aponta para a necessidade, da vinda de um rei. Ele apontou, e que traria a salvação definitiva, não por um momento. Davi, ele trouxe salvação, mas ele morreu como homem, como um ser humano, e não foi de forma definitiva, que após ele veio o seu filho Salomão e outros reis, que vieram da casa de Israel e Judá, e muitos reis vieram, mas viria aquele que seria definitivo, o Redentor definitivo, sendo assim uma sombra de Cristo, entendeu? Que mostrando, que viria uma realidade, que ele ainda não era uma realidade, mas Jesus sim. Então, e o que hoje é para nós isso, a importância de Jesus como rei? O Evangelho, a boa nova de Jesus Cristo através da sua morte e ressurreição. Romanos capítulo 10, versículo de número 9.
que fala: ao saber se com tua boca se confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Será salvo daquilo que foi preparado desde a casa de Davi, de Jessé. Se você confessar a tua boca com esse rei, com esse redentor, e ele oferece a salvação agora perfeita, completa, o perdão de pecados e a vida eterna para aquele que crê. Você vê como Jesus, ele está acima. O Evangelho é considerado também como que o poder de Deus para transformar vidas. O poder de Deus, trazendo justiça, esperança, não sendo alcançado por esforço humano, mas pela fé. Não é pelo teu esforço humano. Você vai continuar pecando, você vai continuar errando. Você precisa ter, como anotei aqui, você precisa ter o quê? Arrependimento, para que você possa contar que Jesus é o Evangelho que salva. Evangelho significa novas notícias, a mensagem que Jesus trouxe para que pudéssemos ficar livres de nossos pecados, de nossos erros. Davi não era perfeito, Davi mesmo pecou, ele errou, mas Jesus não. E foi sepultado, ressuscitou, oferecendo reconciliação entre o homem e Deus, como Jesus é o mediador. No Evangelho de João 14,6, Jesus sendo o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim, o mediador entre o Deus e os homens, que é algo tão perfeito, e sabendo de que ele tem o poder da parte de Deus, como Romanos também 1,16, que diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, e para todos aqueles que se aproximarem do Senhor. Então, meus amados irmãos, fé e arrependimento sempre andarão juntos, para que o Evangelho também não só a salvação, isso aqui também é importante, passar para a vida. Qual é a mensagem que Davi passava? Não era só de passar a salvação para o povo, de toda aquela situação contra o gigante Golias. Ali tem uma profundidade que eu gosto, quando ele fala assim: porque esse incircunciso enfrentando não tem ninguém para que possa enfrentar. Então ali não era só salvação contra um gigante, mas ali ele estava colocando, sabe, algo de que deveríamos ter dentro de nós, esse ímpeto de que poderíamos vencer sim o gigante Golias, sendo franzino, sendo, por exemplo, assim, na possibilidade humana, como até Saul tentando dar sua espada, tentando dar o seu escudo, que é o esforço humano. Mas ele quer mostrar o seguinte: você em Deus, você em Jesus, você poderia ter a possibilidade da salvação, de vencer. Ele implantou algo na raiz de Jessé, através dessa família, de que nós poderíamos não somente ser salvo, mas salvar a vida de outros, mas também não só ser salvo, também não só salvar a vida de outros, mas também de sermos o quê? Transformado, como 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo nova criatura é, as coisas velhas se passam, tudo se faz novo, através da mudança que Ele permite o Senhor fazer na sua vida. Então, de tudo que aconteceu, foi para que a gente pudesse ter a coragem, o ímpeto, a mesma vontade de vencer como Davi tinha e como também o próprio Senhor também tinha. E que o Senhor nos abençoe com essa palavra, porque o povo na época do gigante Golias estava paralisado, para mais de 80 vezes sendo desafiado pelo gigante, não querendo enfrentar e ultrapassar o vale para que pudesse vencer o inimigo. As pessoas se encontram do mesmo jeito até os dias de hoje.
E agora, no final do tempo, as pessoas estão se esfriando. As pessoas não estão vencendo. Elas querem vencer a parte econômica, elas querem vencer a parte das conquistas humanas, dos seus relacionamentos, dos seus desejos. Mas a vitória real, profunda, contra o pecado, conquistando libertação, conquistando a promessa, as pessoas não têm conseguido. Para encerrar essa palavra, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9 e 10, que diz nesse texto, essa última passagem, para que a gente possa encerrar essa palavra. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que vigiemos, que adormamos, vivamos juntamente com Ele. Amém? Que agradecemos a raiz de Jessé, Davi, que representou o Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus, que nos trouxe a salvação, que foi o plano de Deus. Amém? Deus nos abençoe. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus, a Ele toda a honra.